Olá, está no ar mais um episódio do Acelera Empreendedor. E hoje nós vamos falar sobre como se diferenciar na sua loja física. Por que o consumidor deveria comprar na sua loja e não na concorrência? Acelera Empreendedor. Oferecimento Gestão Super Simples, muito além da contabilidade. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio Denis Ferrari, CEO da Aces Inovação. Denis, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui, vamos conversar bastante. Está aqui conosco também a Regiane Elias. Ela é perfumista, especialista em marketing olfativo e dona da Feito Di. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, vai ser um prazer. E segue conosco aqui no estúdio professor Glaucio Siqueira, que é coordenador da Clínica de Negócios do Conselho Regional de Administração e consultor convidado desta temporada. E para começar, nós vamos abordar aí as estratégias que o empreendedor pode usar para se diferenciar. Queria começar aí abordando esse assunto pelos 5 sentidos do consumidor. E eu queria começar pela visão. Como que o empreendedor ele pode explorar a visão do consumidor? Muito bem, então assim, nós temos esses 5 sentidos e sem dúvida a visão é o primeiro que a gente põe em voga. E aí, como é que eu trabalho isso? Bom, no ponto de venda é bom lembrar alguns elementos fundamentais, como cores, né? Quando eu tenho uma série de cores ali, porque eu tenho embalagens diferentes do produto, eu preciso criar uns degradês de cores que estimulem o consumidor a procurar e localizar com mais facilidade o item por essa diferenciação. Isso já é um ponto muito forte do trabalho de merchandising da loja. Afinal, o merchandising, o primeiro impacto que ele gera é o impacto visual. A arrumação da loja também, assim, a forma como o cliente vê que a loja está organizada, isso também interfere na sua decisão? Tudo, a gente se comunica o tempo todo querendo ou não, né? Uma loja desorganizada passa uma empresa desorganizada, né? Mas explorando um pouco mais ainda esse aspecto da visão, além das cores, tem um aspecto, o cliente se vê representado na comunicação da sua loja, na comunicação da sua empresa, quando ele olha para o material gráfico que você fez, quando ele olha para a forma como você decorou a loja, ele se vê ali, as cores conversam com ele, os personagens conversam com ele, isso é muito importante. E qualquer estratégia de diferenciação vai passar por você entender minimamente quem é o teu cliente, né? Com ele no centro vai ficando mais claro e objetivo entender quais são as estratégias de diferenciação e aproximação dele, né? Sem dúvida, eu até adicionaria algo importante no elemento visão, até porque nós temos muitos comerciantes que ainda acham que tem que economizar energia elétrica e diminuir a iluminação. Se tem um componente essencial no conjunto todo, é a iluminação de uma loja, né? Uma loja, até uma dica interessante, não podia ter menos do que 500 lumens de iluminação, que é uma escala aí de iluminação. E a gente vai a muitas lojas e checa e não tem nem esse item de iluminação. Então acaba que todo o restante, o efeito do layout, o efeito das cores, vai se perder pela ausência de uma iluminação adequada. Atenção a todos os detalhes no fim do dia, Sem né? dúvida. Agora, e a visão de quem está atendendo, né? O cliente chega, ele vai ser recepcionado ou vai ser atendido ali pelo vendedor ou pelo atendente ou pelo próprio empreendedor. A aparência do empreendedor, qual que é o papel dela nesse processo? A gente gosta de ver pessoas parecidas com a gente no fim do dia. Teve uma vez que eu, sem querer, a vida me levou a entrar numa loja de surf, né? Eu tava errado, já vou deixar claro aqui, né? A pessoa que me atendeu era um surfista. Ele tava descalço, pé sujo de areia, bermuda. Eu não entendi 20% do que ele falou ali com algumas gírias. Só que pro público-alvo dele faz muito sentido. Faz total sentido. Então, quer dizer, se eu tivesse do outro lado do balcão, eu não conseguiria falar com o público dele como ele consegue. Então, o arrumado de novo, sabendo quem é o seu cliente, você vai entender como criar uma empatia com ele. Você não pode estar nem abaixo dele em nível de arrumação e nem acima demais, né? Ou seja, a palavra mágica aí é sintonia. Sintonia Sim. com o seu público-alvo. Perfeito. Vamos para o tato? Vamos lá. Vamos lá. O que vocês diriam aí que é importante fazer para se diferenciar explorando o tato do consumidor?
Aí quando a gente está falando de uma loja física, pegando loja de roupa, por exemplo, né, toda a parte de tato e toda a experiência de compra, ela é muito envolvida em, como é que eu posso dizer, tato vai levar muito da experiência. Exemplo, quando você vai provar a roupa, né, a gente volta à iluminação, o provador está iluminado corretamente, tem espaço suficiente, eu vou encarar uma frustração da roupa não caber exatamente como deveria, né? Conseguir personalizar saber quem é o seu cliente para conseguir personalizar o atendimento e a organização física vai fazer muito sentido para que você consiga propor uma experiência bacana. E essa palavra experiência eu acho que é a chave de você entender a parte do tato, né? O tato ele vem também de uma outra coisa que foi uma grande mudança no varejo, né? Por anos a gente teve um varejo no formato de atendimento. Alguém te atende para entregar o item que você pede. De algumas décadas já, não é mais de uma década, nós fomos migrando para o autosserviço e hoje praticamente todo varejo que a gente encontra no Brasil é um autosserviço. Então a experiência tátil é importante, são texturas, são experiências, né? Inclusive até fui a uma loja que as pessoas experimentavam ferramentas, experimentavam um produto. Como é que usa isso aqui? Aí eu vou comprar uma parafusadeira, né? Porque eu não quero mais ficar ali na chave de fenda. Bom, mas experimenta na loja, olha que legal a experimentação. Isso é experiência tátil. Isso provoca mudança de comportamento. E em torno disso do que você está falando é importante colocar, né? A grande vantagem do varejo tradicional para o varejo online é a experiência tátil. Né? Que é o que acaba ficando ausente. Exato. E é onde o varejo, loja física, tem toda, né? Tem uma arma poderosíssima que a venda online não tem. A gente vai experimentar cada vez mais uma penetração maior de pessoas usando canais digitais para compra do que é commodity, né? Do que Só que sempre vão existir as pessoas com uma preferência ao tátil, a essa experiência física, e só as lojas de fato conseguem propor isso. Uma né? experiência física. Agora sobre o olfato, queria perguntar, né, para Regiane aí, o que seria a identidade olfativa de uma loja? Então, a identidade olfativa de uma loja, ela comunica tudo aquilo que todos os nossos valores, mas a comunicação que o marketing olfativo gera entre o cliente e a marca, ela é muito importante para estar nos diferenciando de tantos outros produtos iguais ao que nós temos no mercado. Tem uma loja de roupa feminina, ela representa a marca X, mas na esquina eu tenho uma outra loja de roupa feminina que representa aquela marca X. O marketing olfativo ele tem a capacidade de decidir no seu poder de compra. É muito melhor você estar em um ambiente onde aquela fragrância te causa emoções, te causa... do que você estar em uma outra que ela não tenha nenhuma fragrância. Então, eu não tenho marketing olfativo, mas eu tenho um cheirinho na minha loja. É bom. Mas quando você tem uma fragrância que ela comunica os seus valores, os seus ideais para o seu cliente, você consegue fazer que ele leve isso para o dia a dia dele, e isso causa fidelização desse cliente. E não tem melhor marketing para a gente do que o seu cliente ele dizer para outro, olha, aquela loja, o atendimento dela é excepcional, a iluminação é muito boa, mas lá ela tem um encantamento. E isso que o marketing olfativo faz, ele traz esse encantamento. Agora, em que momento que o cheiro da loja ele contribui para atrair o consumidor? Tem alguns locais, por exemplo, lojas de perfumes, que deixam uma pessoa ali na frente com aquele papelzinho, colocando ali o perfume para você sentir o cheiro. Essa é uma boa estratégia ou não? Esse cheiro tem que estar dentro do ambiente para a pessoa remeter àquele ambiente interno. Qual que seria a melhor estratégia? Então, as estratégias para se aplicar o marketing olfativo, elas são muitas. Essa é uma boa estratégia. Depende do ambiente que nós vamos aplicar. Dá o cheirinho com papelzinho, isso inclusive eu faço. Nos meus estandes a gente distribui para que a pessoa leve, está com a nossa marca. Mas uma loja de roupas, é interessante que a pessoa leve essa roupa para casa com esse cheiro. Mas daí ela vai lavar essa roupa. Ela vai lavar essa roupa e esse cheiro vai sair. Como é que eu vou afixar esse cheiro para que o cliente ele lembre de mim? Então, aí dentro tem algumas estratégias. Você faz um sachê perfumado e mantém esse cliente com esse sachê. Você vende o cheiro da sua marca para o seu cliente.
Porque quando nós chegamos em uma loja e nós decidimos de forma emocional por aquela compra, nós queremos ter aquela loja dentro da nossa casa. Quando você faz o marketing olfativo, você causa a experiência sensorial, que é o primeiro nome dado ao marketing olfativo, né? Ele foi descoberto há muito tempo. Temos mais de 100 anos aí de descoberta do... Engraçado, porque ouvindo você falar, o marketing sensorial, por assim dizer, ele consegue acessar a nossa memória emocional e muito poucas marcas, de fato, exploram as possibilidades em torno disso. E a gente estava conversando aqui em off antes de começar a gravação, né? O quanto que a gente relaciona cheiros, músicas, né, sabores, a momentos específicos da nossa vida, a locais específicos, né? E tem gente que consegue fazer isso em... Poxa vida, quando você tem uma grande fabricante de computadores, por assim dizer, quando você abre um produto deles, até a forma como você abre a caixa, né, que ela é um pouco mais lentinha e sai um cheirinho dali de dentro, eles conseguiram padronizar essa experiência no mundo. Isso é muito difícil, né? Mas é aí que entra essa diferenciação. Se o seu cliente, se você não explorar todas as formas de construir a sua marca na cabeça do cliente, você sempre vai estar brigando por desconto, né? Você sempre vai estar brigando por preço. Ou você constrói uma marca, ou você briga por preço, né? Não tem como fugir dessa equação, né? Agora, eu queria entender com você qual que seria a diferença, né, de uma marca que fez o projeto aí de marketing olfativo e de uma marca que comprou o cheirinho. Então, quando nós trabalhamos marketing olfativo, nós estudamos vários aspectos da marca. Desde o arquétipo que essa marca tem, até o que ela quer mostrar para o seu público. O que eu quero evidenciar? Eu sou uma marca que eu quero apresentar grandes valores? Eu sou uma marca que eu trabalho sustentabilidade? Desculpa. Eu sou uma marca agressiva? Eu sou uma marca que trabalha sensualidade? Mas você sabe que o contrário, ele também é muito evidente. Se nós estamos em um ambiente, por mais sofisticado que ele esteja, e ele não tiver um aroma agradável, ele nos impede da compra. Certa vez eu estava no shopping, fui comprar um brinquedo e a loja estava com cheiro de fumaça. E nós não ficamos na loja. Era uma das melhores lojas de brinquedo que tinha dentro do shopping. Então, da mesma forma que o aroma pensado naquele espaço, ele traz valores, ele traz poder de compra, o cheiro ruim também me espelha. Agora, como é que, por exemplo, eu tenho uma loja, quero fazer o marketing olfativo da minha loja. Aí eu vou e te contrato. O que você vai fazer? Você vai ir lá na minha loja conhecer o espaço, vai conversar comigo? Como que é isso na prática? Isso, nós vamos até o local, porque a gente precisa conhecer todo o espaço. A gente precisa conhecer entradas de luz, saídas e entradas de ar, espaço. Porque um espaço de uma loja pequena, de 50 metros quadrados, 20 metros quadrados, a gente trabalha com uma fragrância, com um tipo de explosão diferente, com aparelhos diferentes. Então, nós precisamos conhecer o seu espaço, nós precisamos conhecer a sua história, nós precisamos conhecer a sua marca. O que é que a sua marca quer mostrar para o seu público-alvo? Quem é o seu público-alvo? Então, é todo um estudo, é todo um cuidado. E sobre a audição, assim, como que a audição interfere? A gente tem aí algumas marcas que na abertura da embalagem tem alguns barulhos marcantes, por exemplo, de refrigerante. O que mais que vocês citariam, assim? Bom, vamos lá. Assim como a gente estava no olfativo agora, que cria uma experiência emocional muito forte, né? É interessante perceber que a audição também ela faz isso, né? Porque, primeiro que todo som, né, todo conjunto de notas musicais, ele mexe com as nossas emoções. E, no final das contas, eu vou trabalhar com elas, né, bastante. Então, eu vou ter várias formas de aplicar isso. Primeiro é a associação de alguma trilha, de alguma música, que já associa a minha marca. Isso acontece, né? Muitas marcas mundo afora. Depois tem isso que você citou também, até a experiência do sonzinho de algo que eu abro, algo que eu mordo e faz um crack, né? Por exemplo, você vai comprar um chocolate crocante, se ele não fizer um crack, não deixou de ser crocante. Agora, será que o problema era do sabor ou a questão
é a experiência auditiva. Então, ela vai remeter a gente à emoção e à interpretação do produto. Esse produto corresponde ao que ele está oferecendo ou não corresponde. Então, sem dúvida que é o outro componente emocional mais forte que a gente tem. Talvez esses dois, tanto o olfativo como o auditivo, são os dois sentidos mais emocionais com os quais a gente lida. Nem toda marca consegue, muitas vezes, se relacionar de maneira direta com alguns dos sentidos que a gente está falando aqui. Sim. Mas o exercício de você entender qual deveria ser meu cheiro, qual deveria ser o som, qual deveria ser o tato, ele é um exercício que todo mundo tem que, todo empresário tem que fazer, porque no fim do dia é isso que vai te diferenciar na prática, né, dos seus concorrentes, mas não só isso, é isso que vai ganhar o coração do teu cliente no fim do dia. Trabalhar os sentidos vai fazer você chegar em lugares que às vezes os outros não estão conseguindo, né? Você só vai conseguir uma boa estratégia se antes você me responder com absoluta precisão. Quem é seu público-alvo? Você vende para quem? Você busca quem? É impressionante como muitos varejistas não conseguem dizer com clareza quem é o público-alvo dele, ou muitas vezes até ele tem em mente que o público-alvo dele é um e o público é outro, né? Então, assim, antes de desenhar a estratégia, que a gente pode citar inúmeras, lembra que primeiro você vai trabalhar muito fortemente esse público-alvo. Público-alvo, o que eu preciso saber? Eu preciso saber faixa etária, preciso saber sexo, eu preciso saber algumas preferências, alguns comportamentos, né? Então é um conjunto que é chamado segmentação de mercado, e é desse conjunto que você consegue entender. Bom, então o meu cliente é esse. Aí se aplica mais essa estratégia. Que a gente podia falar que tem estratégia de cashback, tem estratégia de programa de fidelidade, hein? Mas elas funcionam para todos os públicos? Não. É exatamente a personalização. Então, se eu não entender quem é o meu público-alvo, aí eu posso aplicar uma estratégia que não faz conexão com o público-alvo. Aí não vai acontecer. Agora, vamos pro paladar. E aí, gente? Como que vocês avaliam esse sentido aí nesse conjunto? Eu não fiquei desse tamanho à toa, né? O paladar paladar é um sentido que eu pratico, né? Eu mesmo. É impressionante, assim, o quanto que... A gente tá falando aqui, né? Quais são as empresas que trabalham com isso e quais não trabalham. E restaurantes não têm opção de não trabalhar. Os que não trabalham são aqueles que não vão, de fato, pra frente. Mas o quão complicado é você diferenciar o seu arroz. O mercado de alimentos, ele é um mercado que, obviamente, vai explorar muito esse objetivo, mas não só isso, né? Agora, tem uns cuidados simples que você pode fazer, né? Por exemplo, toda loja que oferece um café a cliente, penso eu que esse café deveria ter um padrão de qualidade. Tem gente que faz qualquer coisa lá. Então, vamos trabalhar pelo menos um padrão ali, na água que você oferece, qual é a visão que ele tem do bebedouro ali, o que você está oferecendo. Essas são coisas muito simples que podem depor contra uma loja, né? Sim. Agora, eu também tive uma experiência muito curiosa, de uma pastelaria aqui do estado, que também numa região famosa aqui, Biraçu, todo mundo que passeia pela BR-101 para lá, e lá tem várias, então não vou citar quem é, mas tinha um que dizia que ele tinha o melhor pastel, mas o pior café, ele dizia com todas as letras que ele tinha o pior café, e aí o dono, eu conversei com ele uma vez, certa vez um cliente viajou e mandou uma carta para ele, ainda na época de cartas, dizendo que conseguiu encontrar um café pior que o dele. Aí ele falou, eu duvido, mas você diz onde é que eu vou lá aprender como eu pioro o meu café. E essa brincadeira de dizer que ele tinha o melhor pastel e o pior café ficou tão forte durante algumas décadas que as pessoas tomavam o café e diziam, é ruim mesmo. Então você vê que não é só experiência boa, mas a ruim tinha um negócio curioso, né? As pessoas guardavam isso, entendeu? Perfeito. Gente, o Acelera de hoje fica por aqui. Pessoal, muito obrigada pela entrevista e pela presença aqui hoje. Nós que agradecemos. Foi muito bom ter esse bate-papo tão rico com vocês, né? E a gente espera ter outros encontros para continuar nossas experiências dos 5 sentidos. Exatamente. O Acelera Empreendedor de hoje fica por aqui. Você confere este episódio no nosso canal no YouTube, no site Tribuna Online e em todos os tocadores de podcast. Acelere Empreendedor. Oferecimento: gestão super simples, muito além da contabilidade.